Oiê, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Tudo bem. Tá me ouvindo? Tô, super. Tá. Vamos esperar o pessoal entrar. Ai, vamos. E aí, tudo Você bem tá por aí? bem? Tô, e você? Tudo bem. Bom, vamos deixar salva a live? Então, queria que você se apresentasse um pouquinho. Tá bom. Então, eu sou Ana Helena, eu sou médica, sou infectologista. Alô? Oi, Tá me voltou? ouvindo? Agora sim. Foi. Foi. Tá. Enfim, então, eu sou médica, sou infectologista, me formei lá no Emílio Ribas, sou emiliana, fiz residência lá. E desde 2016 eu comecei a trabalhar fora do país e eu comecei a trabalhar com pesquisa na Holanda e fui para Paris também para fazer meu fellow em neuroinfecção e hoje eu moro na Alemanha, trabalho com pesquisa, trabalho com clínica, mais com infecto geral e pesquisa em neuroinfecção. E, e é isso. E tá uma loucura a história do Covid Com certeza. para o mundo todo. Obrigada aí por aceitar fazer mais uma live para explicar aqui pro pessoal. A gente fez uma live É sempre um prazer. muito ampla, né, para muita gente. Hoje a gente está tentando focar essa live mais para profissionais mesmo, então pode usar termos técnicos. Tem muita gente aqui que está na linha de frente mesmo e está querendo entender um pouquinho mais, tá? Tá. Então, o que você acha de a gente começar nos sintomas? Quais são as novidades de sintomas que a gente tem? O que a gente tinha antes? O que foi descoberto? Então, os sintomas, assim, a gente já ouviu falar muito, né? Então eu vou até mais as coisas mais diferentes, mais novas. Então, além dos sintomas respiratórios, sintomas generalizados de infecção viral, a gente tem visto muitos pacientes queixarem de mialgia, uma mialgia muito importante, muita fadiga, o paciente tem um cansaço bem fora do comum, assim, bem característico de doença viral, até lembrando um pouco as arboviroses. Então tem que lembrar essa mialgia, às vezes dando até artralgia, então isso é uma coisa que tem aparecido bastante. Outra coisa que muitos colegas têm entrado em contato comigo, porque tem alguns pacientes que começam com um quadro de doença respiratória, um quadro gripal, bem clássico do Covid, eles melhoram, e aí eles voltam com sintomas, às vezes sintomas até mais importantes, então a gente tem apresentado uma doença bifásica, assim, a gente tem duas fases de doença e no meio dessa doença pode ter um período de melhora, então isso não quer dizer que o paciente se reinfectou, mas é uma maneira de expressão da doença. Então, lembrar, porque isso tem causado muita dúvida nos colegas que têm visto o Covid na linha de frente. E o outro sintoma que é muito curioso é a anosmia. É uma coisa que a gente via, né, nós infectos, otorrinos víamos em infecções virais antigamente, principalmente herpes, por exemplo, mas é uma coisa nova que tem aparecido no Covid. A gente não sabe ainda qual é a linha que ele segue pensando em prognóstico, mas pelo que a gente tem visto, geralmente os casos que apresentam com anosmia tendem a seguir um pouco menos graves, mas isso não é um achismo, né? Uma coisa que a gente tem visto na prática, mas ainda não está comprovado. Lembrando que a anosmia tem duas maneiras dela acontecer, né? A do Covid, a gente tem muita anosmia, perda de olfato e paladar, né? Então a gente tem ela acontecendo por obstrução nasal. E a do Covid, ela cursa sem obstrução nasal e geralmente de maneira súbita. De uma hora para outra, o paciente para de sentir o cheiro e ter paladar. E aí a gente tem duas opções, né? Essa anosmia ser por condução, que seria por inflamação, e aí a gente não tem a função preservada, mas a gente também tem uma anosmia por comprometimento do nervo olfatório, porque o vírus ele tem um tropismo por nervo, e aí, para diferenciar, por condução acaba passando quando passa a fase inflamatória, então ela tem um curso muito mais curto, e quando tem comprometimento do nervo, a gente pode até cronificar. Então, assim, tem que acompanhar, tem que procurar nossos colegas otorrinos, mas tem que lembrar que na fase aguda não pode usar corticoide, porque tem um trabalho do Japão que já sugeriu que o corticoide na fase aguda local pode ter uma piora desse quadro.
Mas o treinamento de olfato tem se mostrado benéfico, principalmente nas outras infecções virais. Então, esse treinamento de olfato com cheiros normais, né? E uma coisa que eu sugiro para os colegas é, na hora do diagnóstico, o paciente fala, ai, eu só estou sentindo o cheiro forte. Mas é porque ele associa o cheiro de produto de limpeza, que é a amônia e álcool, com a não perda do olfato. Mas a gente tem que lembrar que amônia e álcool é sentido pelo trigêmeo e não pelo olfatório. Então não quer dizer que ele não tenha perdido o olfato pensando em mais comprometimento do nervo olfatório. Mas eu acho que de sintomas a gente tem que pegar essas três, mais a mialgia, a fase da doença sendo em duas fases, né, tendo essa característica bifásica, e a anosmia, que tem sido bem importante nos nossos pacientes agora. E os sintomas gastrointestinais? A gente tem tido alguns sintomas gastrointestinais, mas não é tão característico da doença, seria mais pela inflamação, a gente pensando na infecção, tanto que pensando nos exames, a gente até pensou que um quadro gastrointestinal, se a gente podia diagnosticar pelas fezes ou pensando em sistema intestinal, mas não, a gente tem tido quadros, tem acho que quase um pouco menos da metade de pacientes que apresentam esses quadros gastrointestinais, mas seria mais inflamatório. Mas pela reação do vírus mesmo, e não a infecção do vírus no sistema gastrointestinal. Tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida aí mais sobre sintomas, pode escrever aqui embaixo que a gente vai colocando ao longo da live, tá bom? Então vamos lá. Próximo tópico, exames diagnósticos. Tem vários exames aí, o pessoal tá super perdido, tem teste rápido que não funciona, tem PCR que demora para sair, a gente não está conseguindo coletar em todo mundo aqui no Brasil. Como que estão essas orientações? Então, a gente tem que definir bem isso, né? Porque é bem confuso, principalmente para quem não trabalha com essas identificações de micro-organismos no dia a dia, pode ficar bem confuso com a gama. Então, a gente tem o PCR e os testes sorológicos. Os testes sorológicos, eles podem ser o teste rápido ou a sorologia em si. Então, assim, o PCR é o nosso padrão ouro, é o que está todo mundo pedindo, que seria aquele swab de nasofaringe, e a gente tem que pensar, assim, ele é o padrão ouro porque a sensibilidade dele, a especificidade, o exame em si é muito bom, mas a gente tem que, porque ele detecta o vírus, então se ele detecta, a especificidade dele é muito boa, então quer dizer que tem vírus ali. Ele detecta a presença de material, de uma parte do genoma do vírus, né? Então ele faz uma associação. E são vários protocolos que a gente tem várias partes do vírus e cada protocolo identifica uma, duas ou três partes diferentes, tanto que quem fez o primeiro exame foi o Charité aqui na Alemanha e tem o do CDC, que são os dois que estão sendo usados mais no Brasil agora. Mas pensando na sensibilidade e especificidade, é um exame muito bom por si, mas a gente tem uma queda na sensibilidade quando diz respeito à coleta e movimentação e transferência desse exame. Então, a coleta da nasofaringe ela é bem difícil, se a gente não conseguir pegar uma quantidade suficiente de células, isso pode comprometer a sensibilidade, e o armazenamento e a locomoção desse exame também pode comprometer. Então, a gente está vendo na prática uma sensibilidade de 60% na média. Isso significa que a gente tem muitos falsos negativos, né? Não o falso positivo. Dano positivo a gente tem certeza que é, mas dano falso negativo não. A outra coisa está sendo o momento de colher esse exame. A gente sabe que ele tem um pico, o vírus tem um pico na nasofaringe por volta do terceiro, quarto dia. Então, a gente não pede antes do terceiro, quarto dia, e a gente sabe que tem uma diminuição da carga viral na nasofaringe após o sétimo dia. Então, a gente também não pede após o sétimo dia. Lembrando que entre quarto e sétimo dia, o pico seria no quarto dia. Então, essa sensibilidade ficaria, né, o maior valor dela nesse intervalo, né? A gente tem um pouquinho, tem alguns laboratórios falando em orofaringe, mas a sensibilidade da orofaringe é péssima, a gente só colhe a orofaringe em alguns protocolos complementando a nasofaringe, a gente não colhe a orofaringe isolada porque a sensibilidade é muito ruim. E a gente tem a possibilidade também de colher descarro e secreção traqueal, né? Mas o escarro e a secreção traqueal, o escarro ele tem o pico da carga viral no 11º dia e a gente não pode induzir o escarro, é só se o paciente tiver, né? E a secreção traqueal, que seriam todas as secreções de via aérea inferior, a gente tem a partir do maior acometimento pulmonar, então o pico é 12º dia, mais ou menos. Então, se o paciente está entubado, a gente até consegue fazer uma coleta de secreção traqueal ou até um lavado broncoalveolar, e a sensibilidade deles é muito maior,
do que a da coleta de nasofaringe. Mas tem que lembrar as pessoas, isso é uma coisa que a gente repete para quem trabalha em hospital, quando você pede de outra secreção que não está validada, o laboratório não consegue fazer. Então, quando você pedir, você tem que falar, vocês analisam escarro, vocês analisam lavado, porque ele precisa cada PCR precisa de um protocolo para cada secreção. O lavado, por exemplo, você dilui com soro, tal, então a gente não consegue ter uma análise dessa secreção se o laboratório não estiver validado, então tem que validar, mas essas secreções apresentam uma maior sensibilidade. O PCR, a gente também tem alguns relatos que eles podem ser colhidos nas fezes, então a gente teve uma série de vírus positivo nas fezes, mas eram vírus não infectantes. Eles pensam que tenha sido partículas virais que a gente ingere da nasofaringe, né, que os pacientes acabam passando para o trato gastrointestinal, mas não seriam infectantes, excluindo, assim, ainda não com certeza, mas provavelmente excluindo a transmissão fecal oral, que a gente tinha um pouco de preocupação no começo, né, a gente até tinha falado na live. Então, assim, o PCR ele não serve para triagem de assintomático, porque a gente tem essa sensibilidade da coleta dele, principalmente da nasofaringe baixa, né, pensando em 60% da coleta, apesar de ser um exame muito bom. Então, o paciente está assintomático, a gente vai colher, ele vai estar negativo, não quer dizer que ele não tenha, né, então a gente tem que lembrar isso. E ele também não serve para dar alta. Por quê? Porque depois do 7º dia a gente pode ter a diminuição da carga viral, mas mesmo se tiver positivo, a gente não sabe se a partícula viral que a gente conseguiu colher está infectante, né? Pode ser só uma partícula viral que não causa doença. Então, assim, pensar em tirar o paciente da alta, tem gente na literatura que apresentou partícula viral no PCR até 30 dias. Isso não quer dizer que o paciente esteja transmitindo por 30 dias, ele pode só ter a partícula viral positiva da nasofaringe. Então, ele não serve nem para triagem e nem para tirar do isolamento, né? É um exame que serve para diagnóstico e só. E o isolamento, né, falando já do isolamento, já que eu comentei, a gente tem feito assim, isolamento até 14 dias do início dos sintomas, e tem que ter 3 dias sem febre, então 3 dias pelo menos após o paciente estar afebril, e sem nenhum outro sintoma. Então, ele não pode ter sintoma para sair do isolamento. Tem alguns serviços, tirando o profissional de saúde do isolamento, com 8 dias do início dos sintomas, mas até o 14º dia, pelo menos, tem que atender de máscara, mesmo que seja um serviço ambulatorial. Então, a gente pensa nessa conduta de isolamento, mas que não tem a ver com o PCR, né? Tá. Os testes sorológicos, que são o teste rápido e o sorológico tradicional, lembrando que o teste rápido ele é imunocromatográfico e o sorológico é imunoenzimático ou quimioluminescência, né? Eles são diferentes, as técnicas são diferentes. Então, assim, o teste rápido, que é o imunocromatográfico, ele é aquele lá que a gente conhece da gravidez, do influenza, do sincicial respiratório, que é aquela plaquinha, né? Ele é muito útil, principalmente em pronto-socorro. E a gente tem dois tipos de teste, né? Um é detecção de antígeno e o outro é detecção de anticorpo. A detecção de antígeno ela é um pouquinho melhor que a detecção de anticorpo, pensando que a gente não tem tanta reação cruzada, e a gente tem o controle dele, que seria, assim, aquele controle como se fosse o teste de gravidez, né? Que tem que dar positivo. A leitura dura uns 10, 15 minutos, mas assim, a validação dele está péssima. A gente, por enquanto, aparentemente não se tem testes validados que façam esse teste ser bom. Né, o Fleury no Brasil fez um teste, parece que de todas as amostras de pacientes positivos que eles tinham de PCR, eles tiveram só uma positiva em não sei quantos dezenas de pacientes. Então, assim, é muito ruim a validação desse teste, ele não está servindo para nada. O teste de antígeno, as fábricas que fazem essa detecção de antígeno não estão conseguindo produzir o número certo, então a maioria que estão sendo vendidos são detecção de anticorpo, e eles não têm dado, assim, nenhum positivo e nem negativo, então a gente não tem usado eles. Tem muitos laboratórios vendendo, eu não recomendo que se faça, se tiver outra opção, claro, porque se der negativo a gente não sabe, se der positivo a gente não consegue ter certeza. Tem muita gente dando IgG positivo sem nem dar IgM em fase aguda de doença, então a gente está tendo péssima experiência com esse teste em todos os lugares, né, não é só no Brasil. Então a gente pensar em teste rápido, por enquanto eles estão saindo de opção, né? Agora começaram a fabricar algumas coisas um pouco mais
mais confiáveis, mas a gente não fez teste e por enquanto não chegou no Brasil. Eu acho que se chegar, eles devem anunciar logo. E a outra opção que a gente tem, então, além do PCR, é a sorologia normal, né, que seria o ELISA, né, que a gente conhece, ou a quimioluminescência. Lembrando que esses, a gente só vai ter resposta, esses escolhem IgM, IgG e GA também, né, pensando no ELISA, ele está colhendo GA, e a gente só vai conseguir colher e ter resultado depois do 7º dia. Então, a gente não vai colher nunca uma sorologia antes de 7 dias de sintomas, tá? Então, em 7 dias, a gente tem 50% dos pacientes nos estudos fazendo soroconversão. Então, mesmo assim, se depois do 7º dia der negativo, geralmente eles fazem até o 14º dia. Nesses estudos, eles têm feito soroconversão, tá? Então, assim, a gente tem mais ou menos, a partir do 4º dia, né, do 7º dia, aparecimento de IgA ou IgM, e 4 dias depois de IgG. Então, a gente tem esse intervalo entre um e outro. O IgA, ele está sendo feito no ELISA, porque, assim, as doenças transmitidas por mucosa, a gente acredita que elas tendem a fazer mais IgA do que IgM na fase aguda, então a gente tem colhido nesse teste de ELISA IgA assim como clamídia, herpes, a gente faz esses testes também com IgA. Então, a gente tem colhido mais IgA e na quimioluminescência IgM. Mas, tem que lembrar, por exemplo, o IgA, ele tem dado muito falso positivo em pacientes vacinados para gripe. Então, é isso muito importante. Se o paciente tomou vacina de gripe, ele teve no exame IgA positivo isolado, a gente tem que pedir esse exame de novo, ver se ele fez IgG, ou se foi uma reação... Geralmente, o IgG é depois de 4 dias do IgA, né, a gente pensa. Então, por exemplo, deu IgA isolado, eu esperaria uns 4 dias para pedir, ver se teve IgG, se conseguir esperar um pouquinho mais, só para a gente ter certeza que o soro converteu, e se o IgG der negativo, a gente teve um falso positivo, por exemplo, pela vacina da gripe, né? Então, é isso que a gente tem visto na prática que tem acontecido, pensando, assim, a sensibilidade do IgA é 85%, então ela é relativamente boa, e a especificidade é 89%, é isso que faz ela dar esses falsos positivos, né? O IgM, ele está sendo feito por quimioluminescência, a sensibilidade dele está sendo Né? Oi, agora voltou. Oi. Então o IgM, ele tem dado essa sensibilidade de 67%, mas a especificidade de 99%, então se o IgM der positivo, a gente acredita, né? E o IgG, no ELISA lá do IgA, ele tem dado 40% de sensibilidade, assim, pensando no tempo, mas a especificidade de 95%. Já na quimioluminescência é 82% de sensibilidade, especificidade de 97%. Então, assim, a gente não tem tem uma sensibilidade alta, mas ela não é certeza absoluta. Lembrando que dando negativo, a gente não consegue ter certeza absoluta de que o paciente não teve, né? Pensando que quase todos estão soroconvertendo. Mas, dando positivo, a gente sabe que ele teve, principalmente se tiver IgG. Tá. Deixa eu te fazer... Abriram umas perguntas aqui, que o pessoal perguntou. Deixa eu só... Como tem a ver com esses exames... Tá. Primeiro, calma aí. Uma pessoa que tem um diagnóstico precoce pode receber um tratamento mais rápido e ter mais chances? Aqui fala-se só para procurar o hospital em piora dos quadros respiratórios e não são feitos testes. A gente vai falar mais para frente quando falar de tratamento, tá? Narciso, seu espelho quebrou. Sobre a transmissão, ao comprar um alimento manuseado por alguém, o alimento pode estar contaminado? A gente vai falar mais pra frente também. A Gabi, beijo Gabi, parabéns pela live. Aconteceu um caso curioso próximo a mim. Um colega meu testou positivo para PCR no dia 17 de março. Após isso, fez outro teste de PCR que também deu positivo no dia 13 de abril. É completamente assintomático. O que você diz sobre isso? Os testes, os PCRs, eles podem dar positivo em assintomático, o que ele não serve é para fazer triagem, porque se der negativo eu não tenho certeza que o paciente tem, mas ele pode dar positivo se o paciente tiver uma carga viral alta,
E é aquilo que eu falei, o PCR, você tem a contaminação e aí você tem a carga viral, então você estaria transmitindo, mas essa carga viral, ela tende a não ser mais transmissora depois de um tempo, mas ela ainda aparece, porque você tem partículas virais na sua nasofaringe. Então, não necessariamente esse PCR depois de um mês, né, acho que 20 dias, ele é transmissível, ele é contaminante. Por isso que a gente não consegue tirar esse paciente do isolamento com esse PCR positivo ou negativo. A gente contaria mais do início dos sintomas. Num paciente assintomático, isso é muito capcioso, né? A gente teria pensando em sorologia para conseguir ver se o paciente já produziu IgG e aí sim pensar no isolamento, né? Em tirar um paciente do isolamento, principalmente para trabalhar. Para profissional de saúde, eles têm usado a máscara, mesmo o paciente assintomático que tenha dado exame positivo, usado máscara para trabalhar, porque aí diminuiria a transmissão, né? Então o PCR ele pode continuar positivo por muito tempo e a gente tem visto isso. Né? No mundo ideal, Lê, no mundo ideal, qual que é o melhor exame? No mundo ideal, o PCR é perfeito, né? O problema do PCR é a coleta, é você levar esse exame de um lugar para outro, é armazenar. O PCR ele é um exame ótimo, perfeito. Mas demora para sair, né? Exatamente. Não necessariamente. Ele pode sair até em 48 horas. É que a demanda está muito alta, né? A gente não tem... A demanda nessa época de pandemia é muito alta, né? E existe o IgG também. É que o problema do IgG é que, assim, a gente tem IgG positivo, tem anticorpo positivo. Então, a gente tem dois problemas para falar em anticorpo. Um, será que esse anticorpo está positivo, ele está funcionando como célula funcionante? Então, a gente tem aquelas reações de neutralização, que diz assim, você está produzindo IgG e ele está funcionando. Então, a neutralização seria positiva, né, pensando em sensibilidade. Tem alguns hospitais fazendo as reações de neutralização, mas elas só fazem em pesquisa, você não tem como fazer isso em teste, que é aquela quantificação de quanto IgG você tem, se aquele IgG está funcionando contra aquele vírus, e por enquanto tem dado positivo. Então quer dizer que você pegou, você tem IgG, você estaria teoricamente imune àquela doença. O problema é que a gente também tem a outra questão, que é um vírus RNA. Então ele muda muito, né? Toda vez que ele replica, o vírus RNA, a hora que ele sai a replicação, você não tem uma contraprova dessa daqui. Então, se ele faz errado, ele é uma mutação. Então, o RNA ele acaba mutando muito, né? Então, a gente tem esse problema com o vírus RNA que, a partir de um momento, aquele IgG pode não ser mais efetivo, mesmo que ele esteja com a neutralização positiva, e aí a gente vai precisar produzir IgG para cada vez, que acontece com vários vírus RNA. Então, o exame ideal, a gente nunca tem um exame 100% para nada, né? Tem alguns exames muito bons, algumas coisas muito boas, mas a gente tem que entender que nessa visão de pandemia, que a gente não conhece o vírus, é uma coisa muito nova para todo mundo, o ideal seria diagnosticar. Se a gente não conseguir diagnosticar por exame, a gente tem que pensar em critério clínico, né? Se a gente, na situação de não ter exame para todo mundo, na situação de ter exame para todo mundo, mas a gente não ter o exame positivo, um exame que seja perfeito. Então, por exemplo, o paciente tem critério para COVID, ele tem sintoma de COVID, a gente teve um exame PCR negativo. Eu vou excluir a doença? Óbvio que não, né? Eu vou fazer, por exemplo, uma tomografia. A tomografia tem sido um acessório muito bom para ajudar não só no diagnóstico dos pacientes que deram o exame negativo, os pacientes que não fizeram exame, os pacientes que não tiveram acesso ao exame, e para diagnóstico diferencial também. Né, porque a gente tem outras doenças acontecendo e a gente tem um padrão que não é patognomônico do COVID, mas a gente consegue direcionar muitos diagnósticos para ele. Então, eu acho que não existe o perfeito, né? O que muita gente me perguntou é que eles viram, tipo, na Coreia, vários lugares, que eles têm aquele teste rápido da Coreia. Mas o teste rápido que eles fizeram na Coreia não foi teste rápido, foi coleta rápida de um exame sorológico. Então, eles faziam a coleta de sangue, às vezes coleta de swab, e mandavam ou para o PCR ou para a sorologia para saber se o paciente estava positivo ou não. Então, não foi o teste rápido da gotinha, sabe? Tá. Mas eu não considero nenhum exame perfeito para quase nada, e para o COVID eu acho que não vai existir. O que vai existir é a gente juntar tudo isso, né? Pensando em clínica, swab, boa coleta, bom armazenamento... Enfim, e a sorologia, que se a gente tiver o teste de neutralização dessa sorologia e conseguir entender isso um pouco melhor, talvez a gente consiga ter um positivo, um IgG positivo, já pensando em tirar do isolamento, um paciente que já poderia voltar à vida normal, mas isso precisa de estudo, né? A gente tem toda aquela opinião de já conhecer o vírus e saber que tendo IgG ele vai ser imune, mas a gente desconhece esse vírus em si, então não dá para ter certeza ainda.
Tá bom, então da parte de diagnóstico, acho que a gente falou tudo aí, falou sobre a tomografia, né? Uhum. Quer acrescentar mais alguma coisa de diagnóstico? Eu tinha pensado, lembra que deu aqueles trabalhos que tiveram recém-nascidos com Covid, né? A gente começou a ver alguns recém-nascidos com Covid e a gente ficou muito em dúvida não só do diagnóstico, mas do porquê que eles estavam positivos, né? Pensando em transmissão vertical ou uma contaminação logo a nascer. E assim, a transmissão vertical parece a possibilidade mais racional, né? Porque ele nasce, os recém-nascidos nasceram e complicaram. Mas das mães que tiveram bebê foram testados tanto amostras vaginais, quanto líquido amniótico, quanto placenta, sangue do cordão umbilical, e todos deram negativo, né? Pensando, fizeram PCR. Então, assim, a gente não sabe se o bebê pode ter contraído do médico, dos médicos que atenderam, ou dos profissionais de saúde que estavam durante o parto, ou se ele contraiu da mãe, ou se teve alguma coisa no canal de parto que a gente não tenha percebido. A gente não está conseguindo entender esses bebês, ou se foi mesmo transmissão vertical e foi o exame que estava ruim. Né? Então, assim, essa parte do exame a gente não está conseguindo verificar essa parte dos recém-nascidos também. A gente não está conseguindo entender se eles estão fazendo transmissão vertical ou não. Eu acho que dentro do diagnóstico isso também está sendo muito importante e tem que ser mais estudado. Tá bom. Fatores de risco. Tem muita Ah, gente acabando de perguntar aqui também. Lê, eu não sou considerado grupo de risco, eu posso circular com mais tranquilidade. Como que tá essa questão? Porque antes do fator de risco eram só os idosos. Aí entrou comorbidade, entrou grávidas, lactantes. Como que tá essa questão? então, os fatores de risco, aquilo que eu falei, a gente tem fatores de risco para ter a doença, nós temos fatores de riscos para complicar da doença e nós temos fatores de riscos para morrer da doença. Então, primeiro que o fator de risco, a gente divide ele em vários setores, né? Para pegar a doença, todos os pacientes que são imunocomprometidos, todos os pacientes que têm doença respiratória, todos os pacientes crônica, né? Todos os pacientes que têm essas comorbidades de sistema respiratório, eles têm mais chances de pegar a doença do que as outras pessoas. E claro que a exposição também. Então, profissionais de saúde, pessoas que estão trabalhando na indústria alimentícia, que têm ainda continuado em aglomeração, eles têm mais risco de pegar a doença. O fator de risco de complicar para a doença, a gente sabe que assim, não é mais real essa história de que só idoso que complica, né, que faz um quadro grave. Isso não é real, isso foi real no começo, porque a gente estava vendo os idosos morrerem, e a gente não estava entendendo algumas pessoas com síndrome respiratória grave, e a gente teve análise de alguns países que têm uma população predominantemente idosa, mas a gente tem visto hoje em dia muitos jovens ficarem com doença grave, né, não são só idosos, e a gente pensa em jovens. Aí começamos a investigar, né? Então tem os jovens que são hipertensos, tem os jovens que são diabéticos, tem os jovens que têm cardiopatia, que têm imunossupressão, mas a gente tem visto relatos, e também na prática do dia a dia, que o maior fator de risco que tem aparecido para os jovens entrarem num quadro de doença grave é a obesidade. A obesidade tem aparecido muito, a gente tem visto eles piorando, e tem sido um fator também não só de piora, mas de óbito nesses pacientes jovens. Então a obesidade tem entrado aí no fator de risco, principalmente para jovem complicar. E continuam, né? Os pacientes idosos, eles têm uma suscetibilidade. Fala-se também que o sexo masculino talvez tenha um pouquinho mais de agravamento, né, fazem uma doença mais grave do que o sexo feminino, mas isso a gente ainda não tem comprovação, foi só analisando as amostras, né, da população que tem sido estudada. E grávidas e lactantes? Grávidas lactantes têm. A gravidez em si não se achou nenhuma complicação pro feto, porque, como eu já disse, a gente não tem certeza da transmissão vertical, mas já foi comprovado que as grávidas tiveram parto prematuro e tiveram algumas complicações mais com o tempo gestacional, né? Teve 2 casos na China que foram descritos também. Então, assim, as lactantes a gente não tem certeza como está funcionando. O que a gente tem feito é deixando elas isoladas, porque as crianças podem ser portadoras, como as crianças não têm tido muitos sintomas pelo Covid, elas podem ser portadoras assintomáticas e acabar disseminando. Então, as mães que trabalham na área da saúde, a gente tem pedido, mas elas não estão sendo fator de risco, principalmente para trabalho. A gente não tem conseguindo nem afastar as mães lactantes ainda, né, só em bebês muito pequenos que tenham complicação. Tá. Vamos entrar numa polêmica agora, né, sobre o tratamento. Já estamos ouvindo falar de tudo por aí. Começou com
hidroxicloroquina, entrou com ivermectina, o Anita, e corticoide no começo. Não, pelo amor de Deus, agora voltou o corticoide. Como que tá todo esse tratamento aí? Que hora e partindo também não só de queria que você falasse tanto o tratamento para quem está no começo da doença, né, quanto para quem já está na UTI, diferenciar isso. O que você orienta? Eu acho assim, o tratamento a gente tem que pensar de duas maneiras, né? A gente tem que pensar no tratamento do vírus, que seria uma maneira de combater o vírus, e a gente tem que pensar no tratamento da doença. Então, seria a doença como a complicação da reação ao vírus. Então, isso é muito claro para a gente que trabalha no hospital e vê os pacientes, mas as pessoas acham que para uma doença viral só existe o tratamento pro vírus, né? Isso não é verdade. Então, acho que a primeira polêmica que tem de tratamento seriam, assim, os tratamentos pro vírus, que é o que mais se discute hoje em dia, né, principalmente no meio leigo, e a gente tem visto uma coisa uma análise muito errada de todos os trabalhos científicos, né? Acho que as pessoas têm pouca prática e elas não entendem muito bem como funciona a parte de metodologia. A gente tem existem vários protocolos, várias maneiras de fazer estudos científicos e isso tem que ser feito não só para proteger mas você é contra. Ninguém é contra nenhum remédio, isso não existe. Criaram. O problema é que, assim, existe uma responsabilidade do médico em prescrever, que é totalmente diferente da responsabilidade dele quando ele toma, assim como é diferente a responsabilidade do médico quando ele prescreve e quando o paciente toma. Então, por isso que, quando um remédio não é comprovado fazer um efeito para aquela doença, a gente tem que prescrever como protocolo de pesquisa, porque isso resguarda o paciente e resguarda o médico. Então, assim, você prescreve um remédio que não está comprovado, o paciente tem que assinar que ele está aceitando tomar aquele remédio, porque você resguarda você e a ele. Né? Teve um paciente na França que morreu de arritmia, tomando hidroxicloroquina em casa, e estava sendo o maior bafafá, assim. Ele não poderia ter tomado, ele comprou sem receita, estão tentando responsabilizar alguém e ninguém consegue, sabe? Então, assim, a gente tem que entender que ninguém está contra nada, a gente quer mesmo que descubra alguma coisa, mas as pessoas estão saindo precoce, não é que ninguém está querendo prescrever. E é totalmente diferente, a discussão no Brasil está rolando assim, você não prescreve, mas você toma. Não é bem assim, né? A responsabilidade que eu tenho sobre mim é diferente da responsabilidade que eu tenho sobre o meu paciente. Se eu for fazer mal para mim, eu não necessariamente vou fazer mal para o meu paciente. Então tem essa discussão da prescrição, e eu acho que isso tem que ser discutido com muito cuidado. A outra polêmica são os estudos in vitro e os estudos in vivo, né? As pessoas que não estão habituadas com pesquisa, né? A gente que trabalha na área de pesquisa médica, a gente está muito habituado a ver as coisas e analisar com uma facilidade se aquilo é funcional ou não. Mas quem não está, acha que é a mesma coisa, porque você põe um monte de vírus, você coloca um monte de remédio e aquilo mata o vírus. Aí você fala, tá bom. Mas se eu colocar diesel numa placa de Petri, também vai matar, entendeu? Eu tenho um colega que publicou uma foto de um cara dando um tiro na placa de Petri, também vai matar o vírus, entendeu? Isso não necessariamente funciona dessa forma dentro do corpo. Primeiro que a dose que você coloca numa placa de Petri, ela não necessariamente vai ser a dose que você vai poder dar para a pessoa. Então, muitas vezes, essas pesquisas in vitro, a hora que você chega no ser humano, a reação que ela tem vai precisar de uma dose muito mais alta e acaba virando veneno. A segunda coisa é que a gente tem uma reação dentro do corpo. Então você tem hormônios relacionados, você tem enzimas relacionadas, são enzimas que reagem com o remédio, são enzimas que reagem com o vírus, são enzimas que reagem quando o remédio está reagindo no vírus. Então a gente não tem muita clareza quando a pesquisa é in vitro, como ela tem quando é in vivo, né? A outra coisa é que, para você fazer uma pesquisa, você tem que entender que tem vários fatores que estão associados para o paciente. Então, por exemplo, você pega um paciente que toma hidroxicloroquina, dentro do contexto que está acontecendo agora, um contexto político. Então, o paciente vai querer tomar porque ele quer provar politicamente que aquele remédio está certo. E aí ele vai tomar, ele vai piorar, ele não vai para o hospital de jeito nenhum, porque ele vai querer que aquele remédio funcione de alguma maneira. Então, assim, os estudos, eles têm que ser randomizados cegos. O paciente não pode saber se ele está tomando aquilo ou se ele está tomando outra coisa, porque aquilo não pode influenciar na decisão dele de procurar um médico ou não procurar, aquilo não pode influenciar na decisão dele na piora dele ou não, do médico de atender ele, o médico também não pode saber se ele está tomando ou não, para internar ou deixar de internar. Então, todos esses estudos fazem muito sentido, porque existe uma
um místico atrás do estudo, que se o paciente souber, o médico souber tudo isso, o estudo pode não funcionar e ter uma interpretação errada. Então, assim, o que eu começo falando, por exemplo, do tratamento do vírus, a gente teve a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, ela foi um remédio, ele foi feito para malária, a gente usa para malária, né, não foi feito para malária, e ele não atua diretamente no parasita, ele atua no pH da célula, e aí o parasita não consegue se reproduzir e exercer as suas funções, então ele acaba não conseguindo progredir com a doença. Na malária a gente usa para profilaxia uma dose muito mais baixa do que está sendo usado para o tratamento do Covid agora. Então, para quem usa cloroquina no dia a dia para doença infecciosa, a gente não está acostumado com a dose alta. Com as doenças reumatológicas costumam usar um pouco mais alto, mas nas doenças reumatológicas a gente usa a hidroxicloroquina mais como imunomodulador. Então ele tem uma ação de mediar e de modular o sistema imune. E essa é uma ação muito boa. A gente não sabe muito bem como que a hidroxicloroquina atuaria no Covid, né, como que ela faria, se seria na entrada do vírus na célula, ou se é na reprodução do vírus, ou se é no efeito imunomodulador, que não deixa a doença ser tão séria. O único problema é que o efeito imunomodulador, que é o que se acredita ter benefício, ele só começa depois de 2 a 3 semanas de uso do remédio. Então, assim, o porquê que a gente teria esse remédio no uso no começo, entendeu? Será que não é o caso de usar quando o paciente já não está ainda tão sério, e aí não deixaria ele ficar tão sério se a gente tivesse esse efeito modulador daqui 2 semanas? Ou será que não é esse efeito, é para proibir a entrada do vírus na célula, e a gente teria que usar numa fase inicial? Né? Ou será que não tem nenhuma das duas, é para matar o vírus que já está lá, então a gente teria que usar quando o paciente está muito grave. Então a gente não sabe como ela funciona, e ela tem efeito colateral. As pessoas acham, tem gente que toma reumatológico e toma a vida inteira. Tá bom, mas não é todo mundo, e principalmente para pacientes que já têm doenças cardiopatias e doenças cardíacas, eles têm risco sim de fazer arritmia, então não é um remédio para tomar à torta e à direita, né? Eu brinco, teve até preventivo aqui. Então, assim, pode tomar, quer tomar, toma. Se quer tomar diesel, pode tomar diesel, né? A questão é, será que, se você não sabe que isso funciona, é muito arriscado você tomar, né, nessa fase. Assim, mas não tem nada, não estou sentindo nada. Tá bom, você não sabe daqui a um mês como você vai estar se sentindo. Às vezes tem um efeito progressivo, porque esse efeito imunomodulador dele é mais para frente. Então, assim, a gente não sabe. E aí as pessoas perguntam, você tomaria? Não. Eu não tomaria preventivo, assim, é a minha opinião pessoal para mim. Mas você está lá na UTI, tá, se eu estou na UTI, eu talvez tomasse. Eu acho que nesse momento, se eu fosse internada na UTI, eu tomaria tudo que está em pesquisa, mas pensando que talvez eu não quisesse ficar tão grave, né? Mas pensando em complicação cardíaca, eu não quero ter. E eu não daria para quem eu amo também. Então, existe esse fator um pouco controverso, como que esse remédio está agindo, e será que vale a pena eu ter o efeito colateral dele, mesmo que ele não seja tão frequente, né? O outro remédio que está sendo usado também para imunomodulação é a azitromicina, e alguns estudos que estão sendo feitos com a hidroxicloroquina, eles colocam a azitromicina junto, né? Então, a azitromicina ela tem um efeito imunomodulador um pouquinho mais precoce do que a hidroxicloroquina, então talvez eles tivessem se o efeito imunomodulador da cloroquina for o que a gente esteja procurando, a azitromicina teria esse efeito junto com a hidroxicloroquina. Então, são esses dois mais polêmicos, né? O outro remédio que a gente está usando para tratamento do vírus é o plasma de convalescente, então o paciente que já teve o Covid, ele sarou, principalmente os pacientes que tiveram poucos sintomas, né, que a gente pensa que ele teve uma resposta imunológica melhor. Então, eles têm coletado plasma, faz uma filtração de IgM e IgG e aplica em outros pacientes. Existe um estudo que não foi randomizado, mas é um estudo aparentemente bom, que teve uma boa resposta, e agora eles estão coletando de todo mundo que puder, enfim, de que já teve o Covid, doar. Acho que no Brasil quem está fazendo isso é o Sírio, se eu não me engano. Então você pode doar, pode se candidatar para doar, e aí você tem melhora do padrão do hemograma, das enzimas hepáticas. Então aparentemente tem uma boa resposta, mas a gente não sabe também em qual fase usar, entendeu? Porque se você pensar em atividade inflamatória, você colocar isso numa fase onde o paciente está em tempestade de citocina, talvez não fosse tão bom quanto você usar numa fase mais precoce, né?
A gente tem 2 antirretrovirais que estão sendo testados também, o Remdesivir e o Kaletra. O Kaletra, que é o lopinavir com ritonavir, eles já foram feitos alguns testes que não foram positivos, então ele tem sido usado em protocolo de pesquisa e geralmente não tem sido usado sozinho. E diferente do Remdesivir, que tem tido uma resposta um pouco melhor na inibição viral, mas também, assim, os estudos randomizados estão acontecendo, né? E agora a gente tem 2, que é a ivermectina, que foi feito um estudo in vitro, que foi positivo, mas depois de explicar tudo aquilo sobre o estudo in vitro, imagina, agora a gente precisa fazer um estudo da ivermectina em vivo para ver. A ivermectina funciona para bastante coisa mesmo, a gente já usa ela para muita coisa há muito tempo, ela foi testada em todas as doenças virais, assim como a hidroxicloroquina foi testada no ebola, na dengue, no zika, a ivermectina também, então a gente não sabe como ela vai reagir. E a gente tem o anitazoxanida, que também funciona para muita coisa. A gente sabe que ela tem uma doença, ela tem uma ação viral, principalmente quando o paciente tem doença de trato gastrointestinal, a gente acredita que possa ter uma atuação viral. Então, mas ainda precisam de mais pesquisas também. E agora a gente também tem o tratamento do doente, né? Pensando na doença como resposta e não no vírus em si, né? E aí o tratamento do doente, a gente tem vários estudos que saíram recentemente. Um estudo italiano que saiu recentemente separou os pacientes que tinham Covid em 2 fenótipos, né? A gente tem um com fenótipo L, que seria de low elastância, e o de high elastância. O de low elastância, a gente tem uma complacência do pulmão que está preservada, mas o paciente está com uma perfusão comprometida, então ele tem um PaO2, FiO2 baixo, não tão baixo quanto do high elastância. Então, assim, nesse momento, a gente teria que melhorar a perfusão do paciente, né? Se a gente conseguir dividir esses pacientes e não fazer o recrutamento que a gente está acostumado a fazer no SARS, que seria mais o do high elastância. Então, a gente tem esse tratamento quando o paciente está sério, pensar nesses 2 fenótipos para poder fazer certo, ou pensar em perfusão, ou pensar em recrutamento pulmonar. A outra pesquisa que está sendo feita, que é muito interessante, eles acreditam que na fisiopatologia do vírus, quando ele ataca e a gente tem a resposta, a gente faz aquela coagulação induzida por sepse no começo e depois a gente pode evoluir para um CIVD, né, que seria aquela coagulação intravascular disseminada. E nesse momento que a gente está fazendo essa coagulação induzida pela sepse, talvez entrar com uma anticoagulação, né, porque os pacientes têm complicado muito com TEP, a gente sabe que o dedímero ele é um fator prognóstico, se ele tiver aumentado, significa que o paciente vai ter um mau prognóstico, os pacientes têm feito muito microtrombo. Isso foi achado no estudo da patologia do HC, em necrópsia de pacientes com Covid, foi achado microtrombo no corpo inteiro. Então, eles estão fazendo um estudo que você anticoagula esse paciente precoce com uma dose baixa, não chega a ser uma anticoagulação plena, mas os pacientes têm tido uma boa resposta, mas ainda está em fase de pesquisa. A outra é o corticoide. O corticoide que está sendo super polêmico também. Então, assim, o corticoide, a gente sabe que para doença infecciosa, na fase precoce da doença, principalmente viral, a gente pode ter uma maior replicação do vírus e um prolongamento da doença. A gente sabe disso no influenza, a gente sabe disso no Covid também. Então, se você dá o corticoide para o paciente num começo de doença, ele pode ter um prolongamento, porque você pode ter um impacto na imunidade e diminuir e aumentar um pouco a replicação viral. Mas, quando o paciente fica muito grave, a gente tem a tempestade de citocinas causada pela reação do corpo ao vírus, a gente, às vezes, mediando essa inflamação, a gente pode ter uma boa resposta. Então, agora estão sendo feitas, nesse momento do paciente muito grave, fazendo a tempestade de citocinas, o uso de corticoide. Então, eles têm entrado com a metilprednisolona, que é o mais indicado para essa situação, que seria o que a gente usa em sepse. E a gente tem um protocolo também com a dexametasona que a gente usa, por exemplo, para meningite, que a gente usa para algumas doenças infecciosas direcionado, né? Então tem esses 2 estudos que também estão sendo feitos, algumas pessoas têm apresentado bastante respostas. E a gente tem o anti-L6, porque dentro dessa tempestade de citocinas, a gente sabe que a gente tem um aumento da interleucina 6, então tem o tocilizumab, que é um remédio usado para anti-L6, e que ele também tem tido uma resposta boa nesse momento da tempestade de citocinas, mas assim,
não tem o estudo, estão sendo feitos estudos randomizados. A única questão é que, pensando na tempestade de citocinas, ele é um remédio muito caro. Então, e não pode ser aplicado em todos os serviços, muito menos no SUS do Brasil, que eu acho que para achar isso, o paciente já demora muito para a gente solicitar, aquela coisa do alto custo. Então, eu acho que o corticoide, se tiver uma reação, talvez ele supere a anti-interleucina 6. Mas eu acho que é uma boa opção. E que é isso, assim, eu acho que dos tratamentos de mais polêmico tem isso. Eu acho que o estudo dessa semana que falaram foi do Anitta, né, da nitazoxanida, nitazoxanida no Brasil, que eles estão fazendo o estudo. Ele falou, não tem quase efeito colateral nenhum, mas tem, assim, efeito trato gastrointestinal é bem importante, a gente tem, mas assim, nenhuma complicação séria com risco de vida, mas tem alguns efeitos colaterais e a gente tem que ficar de olho, ele precisa ter ação mesmo para a gente começar a prescrever. Tá, e em relação a vitaminas, vitamina D, vitamina C, alguma novidade em relação a isso? O que eu sempre digo, assim, todas essas suplementações, as vitaminas e o estilo de vida, não existe uma pílula mágica, né? A pessoa ela acha que ela vive a vida que ela quer, e aí ela pega uma vitamina D, tome, e aí ela está prevenida de ter todas as doenças do mundo, né? Então, é o que eu sempre falo, existe o seu estilo de vida, e existe aquilo que você tem que complementar, e aquilo que você tem que suplementar. Então, uma pessoa que come bem, dorme bem, não se estressa, faz exercício físico, que tem um estilo de vida muito bom, e aí a única coisa que falta para a vida dela é tomar sol 15 minutos por dia, com 50% da superfície corpórea exposta ao sol, sem mediado por vidro, sem filtro solar, eu não consigo tomar sol. Então, beleza, essa pessoa talvez precise de uma reposição de vitamina D, por exemplo. Mas eu não estou conseguindo comer muito bem, eu não como carne, eu sou vegetariano, tal, mas ela dorme bem, ela toma sol, tal, essa pessoa talvez precise de uma reposição específica para aquilo. Mas, assim, eu não considero que exista uma pílula da imunidade, né? Ninguém deveria achar que isso existe. É todo um conjunto de coisas e eu não acho que de uma hora para outra a pessoa tomando vitamina D por um mês ela vai estar livre de infecção viral. Porque eu acho que depois dessa pandemia as pessoas podem começar a pensar, assim, tentar despertar uma gavetinha dentro do cérebro que o estilo de vida é muito importante. Né, a gente sabe, quando a gente escolhe ser médico, a gente vai morrer mais cedo, né? Como o doutor Issal falava pra gente. Você escolheu ser médico, você vai morrer mais cedo, porque você vai ter um estilo de vida ruim. Mas a gente tem que tentar ao máximo não ter, né? E justamente por isso, porque na hora que acontece uma pandemia ou está numa epidemia de gripe que seja, a gente precisa de imunidade. Essa imunidade não consegue ser construída do dia para a noite. Mas tem algumas coisas essenciais. Eu acho que essa parte de comer, dormir, fazer exercício físico é essencial. Só mais uma dúvida, a gente abre para pergunta aqui. E sobre reinfecção? Surgiu que na Coreia agora está tendo reinfecção. O que você fala sobre isso? Então, a reinfecção, ela pode acontecer em várias doenças, né? Pensando, por exemplo, gripe, né? Você pensar em vírus RNA, por quê? Mutante, exatamente. Primeiro, você tem uma formação de imunidade. Então, o vírus que você tem que formar a imunidade. O vírus que você pegou. Então, ele tem que induzir anticorpo. Aí, depois, esse anticorpo tem que funcionar. Então, a gente tem que saber que ele funciona. Depois, você tem que saber se esse anticorpo funcionante vai durar dentro do seu corpo. E esse anticorpo vai servir para as mutações do vírus. Então, assim, esses casos de reinfecção que estão sendo relatados, eles na verdade não são reinfecção, né? Você tem que pensar que eles estão achando PCR de carga viral. E é aquilo que eu falei, um PCR de carga viral, ele pode ser achado num prolongamento quase infinito, porque se você teve a infecção, você pode ter partículas virais no seu corpo e esse PCR ser positivo por muito tempo. E aquela outra coisa que eu falei, a doença é bifásica, então teve gente que melhorou e aí ficou um pouquinho melhor e depois teve uma piora do quadro, eles estão tratando como reinfecção. Isso não é verdade, a gente sabe que a doença pode ter várias fases, a gente sabe que o PCR pode continuar positivo por capsídeo viral, só, sem ser infectante por si, né? Então, eu realmente acho que não é reinfecção, tá? Eu acho que, na verdade, eles estão mantendo uma positividade do exame e mesmo mantendo-se assintomáticos. Outra coisa que eu queria falar, que eu acho que eu não falei,
nessa época é sobre co-infecção. Então, a gente tem várias doenças acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente brinca até que os infartos desapareceram do hospital, os AVCs desapareceram, mas não é, né? As doenças continuam acontecendo. Então, a gente tem relatos de co-infecção, tanto de gripe, quanto a vacina, que está dando os IgAs positivos, né? Não que ela tenha sintoma, mas pode dar. Em criança, a gente está tendo essa época vírus sincicial respiratório. Então, seria até começo de maio. Então, por exemplo, as crianças que estão sendo assintomáticas, é o que eu tento falar, que apareceu criança assintomática, as pessoas me ligam, é Covid? Você fala, não, essa época eu estou pensando em vírus sincicial. Testa, vírus sincicial tem teste respiratório e tem remédio. Então, assim, testa e trata essa criança para vírus sincicial. A chance dela estar fazendo um quadro respiratório para Covid é muito difícil, né? O que é diferente, por exemplo, da dengue, porque a gente também está em época de dengue, e em Singapura, que teve o Covid na época de dengue deles, relatou muita gente sendo tratada para dengue e deixando o diagnóstico de Covid de lado, e na verdade era Covid, dando um monte de exame falso positivo e tal. Então a gente tem que pensar nessas doenças associadas e pensar não só em reinfecção, mas com infecção também. Tá. Obrigada. Vamos abrir para perguntas aqui. Primeiro, eu queria mandar um beijo aqui. Tem uma professora de biologia nossa lá do liceu que comentou um post nosso uma vez e falou que eram os alunos ensinando a mestra. Um beijo para ela. Tem o Fábio que pediu um beijo para os camaradas, né? Então a gente tá um beijo para os nossos amigos. E então, gente, a Patrícia, só para explicar o contexto, acho que as pessoas não sabem, eu conheço a Patrícia desde 3 anos de idade. A gente estudou na escola junta, fizemos faculdade juntas, a gente passou nos estágios de residente, a gente morou juntas no mesmo quarto durante a faculdade. Então, assim, é só para entender que a gente tem muitos amigos em comum. Assim, foi ela que me apresentou meu marido, então. Exato, desde a época da escola, faculdade, tudo. Então, assim, eu sinto muita falta de estudar com ela, então por isso que eu faço essas lives para ela me ensinar. Porque ela estuda, faz o resumo e me ensina. Não, foi a vida inteira na faculdade. Ela aprende ouvindo e eu aprendo falando. Então a gente fez uma dupla imbatível, assim. E aí a gente resolveu compartilhar com vocês. Gabi Becker, um beijão maravilhosa. Dani, sua irmã, minha irmã mais velha, que sempre cuida de mim também. Vamos lá. Andréia perguntou, você de longe acredita que todas as notificações de morte no Brasil são todas relacionadas à Covid-19? Isso a gente está tendo um problema aqui, né, Lê? Está tendo muita gente morrendo de pneumonia e estão colocando que é Covid, muita gente que é Covid e não estão notificando. A gente tem mais 7 minutos de live só. Só mais mandar um beijo pro Derek e pro Dani, nossos homens que estão aqui. Vera Lúcia. Doutor Renato Absamra, tô te mandando um beijo. Magali. Beijo, tio. Então, vamos lá, na verdade, assim, sobre os dados, eu costumo ser até bem enfática. A gente não sabe a real situação de lugar nenhum do mundo, mas no Brasil nós estamos às cegas. A gente não sabe quantos casos nós temos, a gente não sabe quantas pessoas estão ficando graves, a gente não sabe quem está morrendo. Então, assim, falar que a curva tá... Eu até postei uma coisa essa semana, eu falei, falar que a curva está diminuindo é a mesma coisa que falar que não fazer exame não está doente. Então, assim, a gente não sabe a real situação, acredita-se que os casos de Covid são 5 vezes a 10 vezes maior do que a gente está notificando. E, assim, os casos de morte, que o Ministério da Saúde está separando bem os casos de morte por síndrome respiratória aguda grave por Covid e os casos de morte por síndrome aguda respiratória grave sem exame de Covid. Então, isso está sendo separado. Eu não acho que as mortes estão sendo superestimadas, eu acho que é o contrário. Eu acho que as mortes estão sendo subestimadas, eu acho que os casos estão sendo subestimados, eu acho que todas as notificações de casos graves estão sendo subestimadas. Então, assim, se perguntar para mim, eu acho, assim, qualquer lugar do mundo isso está acontecendo, porque a gente não tem teste para todo mundo. O que eu acho é que, assim, a gente tem que começar a querer notificar caso confirmado, caso provável, caso possível, morte confirmada, morte provável, morte por síndrome respiratória aguda grave possível, e a gente tentar fazer um balanço. Mas, assim, a curva do Brasil não está caindo, as mortes não estão caindo, está tudo subestimado, e se alguém falar alguma coisa diferente, não acredita, porque a gente está totalmente às cegas. Continua em casa, as coisas vão ficar sérias. Estamos longe do pico ainda. Nós não chegamos no pico. Assim, o pico... Isso que as pessoas têm que ter noção. Porque tá todo mundo perguntando, Paty, semana que vem acaba a quarentena? Daqui a 15 dias acaba a quarentena? Eu falo, não, gente. Não, uma coisa muito boa
Uma coisa muito boa é que o Brasil começou com a quarentena muito antes. Então, assim, aqui na Alemanha a gente está entrando na 10ª semana de quarentena agora, e o Brasil tá assim, a gente está 5, 6 semanas avançado na doença. Então, vocês entraram numa quarentena muito mais precoce. Isso foi muito positivo. Eu realmente estou muito otimista com o Brasil. Eu fiquei muito feliz, muito mais tranquila, porque todo mundo que eu amo está aí. Então, assim, eu achei mesmo que não fosse ter vaga, nada. Então, eu estou muito otimista, principalmente com São Paulo, que é onde eu tenho mais contato. Eu sei que as coisas estão aumentando, eu sei que as UTIs estão lotando, eu sei que as coisas vão ficar graves, mas eu fiquei muito otimista com a quarentena precoce. É isso que resolveu nos países, é isso que tem diferença se você comparar a cidade. Aqui na Alemanha, o isolamento foi o mais precoce possível, por isso que a gente está tendo a resposta que a gente está tendo. Então, assim, eu estou muito feliz com isso no Brasil. Eu acho que tem que continuar do jeito que está, as coisas estão sendo conduzidas, apesar de ter muita gente contra, essa quarentena tem que continuar, o isolamento social é o que tem resolvido, a gente não tem solução ainda, essa curva tem que abaixar, porque acabar rápido não é positivo. Nesse momento, se você quiser que a quarentena acabe rápido, as pessoas vão morrer. E assim, chance da pessoa morrer ser 4%, 10%, 11%, não vale nada quando você pensa que é alguém que você gosta, porque é 100% se morrer alguém que você ama, entendeu? Então assim, não dá para pensar, pode ser alguém que você gosta muito. Então não arrisca, fica em casa, tá tudo bem. Aqui eu tô dentro, eu moro no estúdio, eu tô dentro de casa há 10 semanas, eu tô trabalhando à distância, porque eu trabalho na Holanda e na França, então eu não consigo viajar. Então, assim, as coisas estão difíceis e eu estou esperando o Brasil ficar ruim para eu ir para aí. Então, assim, eu acho que o Brasil nem chegou no pico. Assim, a gente está caminhando para o pico e eu espero que esse pico seja curto e bem prolongado. Então, não quero que a quarentena acabe, porque as coisas estão indo bem, por enquanto. Exato. Vou daqui falar, a gente tem 3 minutos, vou falar 1 minuto agora. Como essa live vai ficar salva e a gente vai divulgar ela aí. Eu criei um projeto faz 3 semanas, tá? Chamado Corrente de Amor pelo SUS. A gente começou a confeccionar escudos faciais e isso em 3 semanas já ajudou 60 mil profissionais de saúde. E a gente está todo vapor produzindo mais. Começamos a fazer máscaras de TNT, que são aquelas máscaras cirúrgicas. Já compramos material para 170 mil, já estamos divulgando. Então, assim, gente, quem aí é seguidor da Lê, que não me conhecia, segue meu perfil, procura a Corrente de Amor pelo SUS. A gente já está distribuindo para os outros estados. Aí o Derek acabou de colocar a Corrente de Amor pelo SUS. Mandamos já para Mato Grosso do Sul, mandamos para Santa Catarina. E hoje chegou um pedido, a gente vai mandar para Manaus e vai mandar para o Pará. Então, a gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa da colaboração da vaquinha para a gente poder comprar mais material e assim a gente conseguir mandar. Porque isso além da quarentena precoce, é a preparação dos profissionais de saúde precoce também. Então, o fato de 60 mil profissionais já estarem protegidos... Sim, o sistema de saúde colapsa também porque o profissional de saúde se contamina e tem que ficar em casa. Por isso que está faltando. Até os Estados Unidos está contratando médico não validado. Isso é inédito na vida, assim. Então é isso. Eu só queria deixar claro aí da vaquinha. Ai, agora começam os beijos para minha mãe. Que linda. Vi as duas crescerem juntas e agora são excelentes profissionais. Um beijo para minha mãe, um beijo para meu pai, para Xuxa, para Sasha. Vera Lúcia, queridona. Beijo, próximo. Tudo, isso. E é isso, gente. Ó, mais 1 minutinho, se alguém tiver alguma pergunta. Agora sua sogra. Doutora Paty, seu trabalho com as máscaras tem sido maravilhosos. Um beijo, Lu. Seu sogro. Todo mundo aí online. Quer mandar beijo para mais alguém, Lê? Beijo para todo mundo que está em casa protegendo a gente. Fábio Pontes também, que não perde uma live minha. Obrigada, Fabinho, por ele estar divulgando lá no Rio. Então é isso, gente. Obrigada. A gente vai tentar marcar... Olha, no perfil da clínica, que é esse que está fazendo, eu estou respondendo dúvidas sobre Covid todos os dias. Então, se alguém quiser, e, enfim, mandar dúvida, tiver mais alguma coisa, eu estou respondendo todos os dias mesmo. Assim, pode ser dúvida médica, dúvida não médica. Me perguntam até se pode beber água da torneira, se precisa trocar de roupa quando busca delivery. Assim, eu respondo tudo que precisarem, eu estou super à disposição. Eu sei que o tempo não está fácil. E, enfim. É isso aí, obrigada mesmo. Maga e Glorinha que estão de plantão, estão assistindo a nossa